No fecho do vídeo anterior nós ficámos com a eliminação dos contactos. Vamos agora fazer a edição dos contactos. Quando eu clico aqui em editar, ok? Vocês reparem que tem aqui editar contacto com um ID igual a 4 e, portanto, é isto que nós queremos tratar. Queremos ter um script que vai permitir fazer esta edição. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos criar este script. Vamos colocar aqui um bloco de PHP que eu vou, inclusive, fechar assim, porque sei que vou ter a necessidade de ter uma estrutura de uma página web. Então, vou colocar aqui editar contacto. Obviamente, quem caiu de paraquedas neste vídeo terá que ver os vídeos anteriores desta série para ficar a perceber porque é que estamos aqui neste ponto. Este é o terceiro vídeo de um conjunto de 4 a explicar como é que este sistema simples de exercício prático está a ser feito. Ok? Nós estamos a guardar contactos com nome e telefone dentro de uma base de dados e começamos do zero, basicamente. Bom, o que é que eu vou fazer aqui no editar contacto? Eu vou ter que ter aqui um formulário muito semelhante ao adicionar os contactos. Então eu já tenho aqui tanta coisa que eu quero começar aqui a remover tudo isto. Então eu vou aqui no adicionar contactos, eu tenho aqui este formulário. Ora, eu posso copiar este formulário todo e vou colá-lo aqui. Ok? Vamos aqui formatar este nosso código. E aqui nós temos text nome, text telefone, com máximos, etc. No action, nós vamos colocar aqui editar contactos. Submit.php. Ora, isto não existe, é um script que nós vamos ter que criar aqui. E vocês começam a perguntar, mas será preciso criar tantos scripts dentro de um projeto de PHP? Sim e não. Dependendo da complexidade da vossa aplicação, a maior parte dos casos, uma aplicação mediamente complexa terá várias dezenas de scripts, de fecheiros, com pastas, etc. A título de curiosidade, apenas para vocês ficarem com uma ideia, o WordPress, que é uma das plataformas de Content Management System, um CMS muito conhecido, tem cerca de 5.000 pastas e uma lixeirada de ficheiros gigantesca. Todos eles escritos em HTML, CSS, JavaScript e por aí fora. Bom, mas dito isto, então eu vou colocar aqui echo editar, ok? Que é o que vem na sequência da submissão disto que aqui está. Então, aqui no nome, o que é que nós vamos ter que colocar aqui? Nós vamos ter que colocar o nome da pessoa que nós estamos a querer editar. Então, vamos ter que apresentar aqui um value que vai ser o nome. E aqui no contacto, nós vamos ter um value que vai ser o contacto, ou neste caso o telefone. Okay? Ora, esta informação há de vir de onde? De uma query feita à base de dados. Bom, então vamos fazer aqui um die. Vamos colocar aqui este texto e reparem então o que é que acontece. Quando eu estou neste quadro e clico aqui em editar, nós vamos parar aqui ao tal editar. Ora, temos aqui o ID igual a 1. Então, eu vou buscar o seguinte. Verifica, neste caso aqui, verifica se existe o ID. If is set, isto é, se não está definido o get do ID, o que vai acontecer é que vamos ter aqui um die, acesso inválido. E, portanto, a nossa aplicação termina se nós tentarmos entrar dentro deste script com simplesmente assim, desta forma. Obviamente que se existir um ID, eu vou colocar aqui ID contacto é igual a get de ID. Ok? Agora vamos buscar a nossa base de dados. Ora, se eu já tenho aqui este código, eu vou adicioná-lo aqui. Ok? Ora, o que é que este script vai fazer? Ele não vai editar os dados, ele vai apenas apresentar os dados que já existem na base de dados relacionados com este ID. Então vamos colocar aqui parâmetros é igual a ID cliente, ou ID contacto neste caso, peço desculpa. O ID contacto aqui vai ser este ID contacto, certo? E agora vamos colocar aqui contacto, vai ser igual a quê? Base de dados, select asterisco from dados, que é o nome da nossa tabela que contém os contactos,
que é esta tabela que aqui está dentro, mas eu quero ir buscar um contacto específico destes que aqui está. Eles agora já são muito menos. Então vamos colocar aqui select asterisco from dados, where id contacto é igual a id contacto. Só quero ir buscar aquele. Vamos colocar aqui parâmetros. Ok? Bom, o que é que vai acontecer com este contacto? Ele vai trazer uma coleção. Mas eu na prática quero apenas um. Então eu aqui vou poder dizer que quero o contacto 0. Pode parecer estranho, mas vamos aqui apresentar a razão desta circunstância. Eu vou fazer aqui um echo pré e um print r de contacto. Ok? E depois vou fazer aqui um die. Então reparem o seguinte, se eu vier aqui atrás e fizer aqui editar, reparem que ele foi buscar a Joana. Se eu editar aqui o Carlos, ele vai buscar os dados do Carlos. Ok? Mas só vai buscar sempre um único elemento. Então este 0 que aqui está, da minha coleção, eu vou colocá-lo aqui. Ok? E desta forma eu já sei que no meu contacto, agora eu refresco e reparem que já é um array associativo apenas com uma entrada que contém estes valores que aqui estão. Então eu agora vou colocar aqui esta informação dentro do meu formulário. Ora, reparem então aqui no meu formulário, eu vou colocar aqui no nome, vou colocar aqui um espaço de PHP para colocar contacto, okay, assim, uma variável, contacto de nome. E agora vou colocar aqui também no telefone. Então reparem que agora, se eu remover daqui esta informação que aqui está, que parava o código aqui, o que vai acontecer é que se eu vier aqui editar a Carolina, já vai aparecer aqui os dados da Carolina. Ok? E claro que se eu clicar agora aqui em voltar, ele vai voltar para o index. Porquê? Porque eu limitei-me a copiar os dados todos. Então eu aqui, em vez de clicar aqui no voltar, vou aqui para o ver contactos. E vou dizer aqui que é cancelar. Isto é, não quero continuar a editar. Então reparem o seguinte, eu estou aqui, se eu clicar em editar a Carolina, eu tenho guardar ou tenho cancelar. E o cancelar volta aqui atrás. A Joana, cancelar. Ok? Bom, quando eu faço a edição do Carlos e clico em guardar, eu vou para este editar contactos submit.php, que é algo que nós já iremos tratar de seguida. Mas há aqui um aspecto que pode ser importante, que é o seguinte. Eu quando chegar a este script estou a editar qual contacto? Então vamos usar aqui uma técnica muito pouco segura, mas que serve para o exercício, que é o input hidden. O input hidden, que vai ter aqui o id contacto, vai ter um value que é igual a, e agora vamos colar aqui um pedaço deste código, e aqui o id contacto. Bom, poderia ser isto, ou poderia inclusive ser o aproveitamento desta variável que aqui está, id contacto. Qualquer uma delas poderia ser, e portanto se eu colocar aqui isto desta forma, também vai funcionar. O que é que vai acontecer na prática agora aqui no meu formulário? Bom, se eu vier agora aqui editar a Joana, eu vou ver aqui o layout com os dados da Joana, mas se eu for ao código fonte, eu vou ver que existe aqui um campo escondido que contém o valor do ID a ser alterado. Quando eu fizer a submissão, não só vai o text nome com o meu text de telefone, mas também o ID contacto no meu post. Então vamos tratar disso. Isto é, quando eu agora, aqui já não vou precisar desta informação que aqui está comentada, ok? Quando eu agora vou aqui ao editar contactos submit, eu vou buscar um post. Primeiro vou verificar, ou neste caso verificar, se existe um post. Para verificar se existe um post, nós já tínhamos aqui essa condição, algures. Era aqui o adicionar contactos submit. Então, se eu aqui copiar este código, vou poder colocar aqui assim, desta forma. Okay? Acesso inválido.
Então aqui eu vou buscar, para simplificar a leitura, vou buscar os dados a editar. Para isso eu vou colocar aqui o ID cliente, vai ser igual a quê? Ao post de ID cliente. Eu estou a pôr cliente, mas é contacto, peço desculpa. Isto é o que dá muitas vezes fazer exercícios com lojas. ID contacto, ok? Depois vamos ter aqui ainda o nome e o telefone. Aqui vamos copiar e colar aqui dentro, copiar e colar aqui dentro. E então tenho aqui os dados para editar. O que é que eu vou fazer a seguir? Abrir a base de dados. Ok? Ora, eu já tenho o abrir a base de dados aqui várias vezes ao longo do meu código. Então eu vou aqui copiar esta informação e aqui vamos inserir o nosso config, a nossa classe e criar o objeto com as credenciais de acesso. Agora, parâmetros é igual e eu vou dizer que o ID, neste caso, vamos depois colocar no final, ID contacto vai ser ID contacto. Obviamente que poderíamos ter pegado nesta informação e ter colocado ali, mas é uma forma de vocês perceberem um bocadinho melhor. Aqui vamos ter o nome, que é igual a nome, e vamos ter aqui o telefone, que é o telefone. Ok? Bom, vamos apenas colocar aqui os dois pontos atrás dos parâmetros e agora vamos editar a nossa base de dados. Ora, base de dados, update, dados, set. E agora vamos definir o quê? O que é que vamos alterar? Nome igual a nome, telefone igual a telefone, where, ID contacto, e agora vamos colocar aqui igual a ID contacto. E agora aqui os parâmetros. Ok? Bom, tecnicamente não temos nenhum erro escrito, mas podemos ter aqui algum erro a funcionar. E, portanto, agora vamos fazer o nosso debug, que é a experiência no terreno. Aqui vou colocar concluído, por agora. Depois iremos fazer uma coisa um bocadinho mais sofisticada, que é colocar um link para voltar atrás, ok? Então vamos aqui ver o nosso processo. Neste caso, se eu for aqui ao meu localhost contactos, temos aqui a possibilidade de adicionar contactos. Aqui ver contactos eu vou tentar editar a Carolina. Aqui vou tentar colocar Carolina alterada e mudar tudo para novos. Editar, ok? Cancelar, ok? Editar Carolina alterada. E aqui tudo novos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Guardar. Ok. Ele diz o seguinte. Não conheço o nome, não conheço o telefone. Onde? No script editar contactos se permite na linha 10 e 11. Eu já sei o que é. Ora, vamos então aqui ver o seguinte. Aqui nós não temos nome e telefone. Temos text, nome e text de telefone. Penso que está resolvido. Vamos aqui novamente guardar e está concluído. Vamos verificar aqui no nosso sistema. A Carolina vai passar a Carolina alterada e aqui tudo novos. Vamos aqui refrescar e cá está. Carolina alterada e tudo novos. O que quer dizer que no nosso sistema, se agora tivéssemos aqui um link para voltar atrás, nós iríamos ter isto aqui. Atenção que quando eu fiz aqui o voltar atrás, ele não executa novamente o script. Ele faz apenas uma apresentação visual do formulário como ele estava. Eu tenho que refrescar aqui para ele ir apresentar aqui os dados. Isso não irá acontecer se eu fizer isto. Então vamos aqui, fechar aqui o bloco de PHP, vamos colocar aqui uma estrutura de HTML, ok? Vou tirar dali o título, não interessa, e agora vou colocar aqui simplesmente assim, a link. E agora vou aqui ver contactos.php e aqui voltar. Aqui vou colocar um título H3
contacto atualizado com sucesso. Vamos testar finalmente, então, refrescar aqui, tranquilo. Aqui a Joana, vamos colocar o Carlos também como alterado e colocar tudo a zeros. Editar. Carlos alterado. E aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Guardar. Contacto atualizado com sucesso. Voltar. E cá estão então os dados alterados. No próximo vídeo desta série, que será o último deste exercício, o que é que nós iremos aqui fazer? Vamos testar o sistema por inteiro e vou aproveitar para vos chamar a atenção para alguns aspectos que obviamente comprometem a segurança da nossa aplicação. E isto vai servir não só para vos alertar para alguns detalhes, mas para introduzir aquilo que vem a seguir, que vai ser criptografia. Vamos aprender a encriptar dados dentro de uma base de dados, vamos aprender a passar variáveis encriptadas na nossa query string. Vamos encriptar dados, por exemplo, quando nós chegamos aqui e vamos aqui ver o código-fonte e sabemos qual é o ID, vamos passar um ID encriptado. Então, nós iremos depois aproveitar este exercício que vai ficar feito ou fechado com os testes no próximo vídeo, mas que depois nos vai dar espaço para nós continuarmos a estudar, agora sim, num modo mais intermédio e avançado, alguns conceitos de PHP que são importantes vocês perceberem, principalmente nos tempos que correm, em que os regimes ou os regulamentos de proteção de dados têm tendencialmente a vertente de obrigar os programadores a encriptar nas bases de dados tudo aquilo que são dados pessoais. Pelo menos não diz explicitamente isso, mas é uma das várias formas que existem de nós garantirmos que, se um hacker tiver acesso à nossa base de dados, não vai ter acesso direto aos nomes das pessoas e aos seus respectivos contactos, no caso concreto deste exemplo. Vai ver um conjunto de caracteres absolutamente estranhos que não vai perceber e que só são possíveis de escrutinar e apresentar através da nossa aplicação.